Meu marido me deixou com nossos 3 filhos, dizendo na minha cara: "Você é uma gorda patética. Você está me arrastando para baixo. E eu mereço viver minha vida com alguém que realmente cuide de si mesmo." Eu chorei, mas depois comecei a trabalhar. Fiz cursos. Trabalhei em 2 empregos e comecei uma pequena empresa do zero. Passados 5 anos, minha empresa agora é um império de várias filiais. Sou o jovem empresário que mais cresce no estado. Adivinhe quem apareceu na minha porta, chorando e implorando por dinheiro? O mesmo homem que me chamou de gordo e inútil. Azar o dele, pois não financio desistentes, nem valentões. Nunca me esquecerei do dia em que minha vida como eu a conhecia desmoronou. Em um momento, eu era uma dona de casa que preparava nuggets de frango em formato de dinossauro para o almoço das crianças. No momento seguinte, era uma mãe solteira com as palavras venenosas do meu marido atravessando meu coração. Era uma tarde úmida de terça-feira. Os gêmeos, Lily e Jake, estavam na escola primária e a pequena Emily estava cochilando no berço. Lembro-me de cantarolar uma música pop boba para mim mesma enquanto separava a roupa suja, completamente alheia à mina emocional que estava prestes a pisar. Jason chegou cedo do trabalho, o que era incomum. Normalmente, ele nunca saía do escritório antes das 6. Por isso, quando ouvi a porta da frente se abrir às 15 horas, senti uma pequena centelha de preocupação. Será que aconteceu alguma coisa? Saí da lavanderia para vê-lo. Ele estava parado no corredor, rígido como uma tábua, com o rosto em uma máscara ilegível. Ele tinha sua pasta de trabalho em uma mão e um envelope na outra. "Jason, você chegou cedo em casa. Está tudo bem?" Perguntei, dobrando uma toalha nervosamente. Ele não respondeu de imediato, apenas me olhou de forma estranha. Aquele olhar me causou um arrepio. Era como se ele estivesse olhando para um estranho, ou para algo que ele odiava. Meu estômago deu uma reviravolta. Ele limpou a garganta. "Precisamos conversar", disse ele. Sua voz era plana, sem qualquer calor. Essas 4 palavras: "precisamos conversar." Meu coração se afundou em meus sapatos. Nada de bom vinha depois dessa frase. Forcei um sorriso, tentando parecer leve, mesmo quando minhas mãos começaram a tremer ao redor da toalha. Parece sério. Pode esperar um minuto? Estou no meio da dobragem." "Não pode esperar?" Ele interrompeu bruscamente. Eu estremeci. Ele nunca costumava falar comigo dessa maneira. Coloquei a toalha no chão com cuidado e caminhei até ele, minha mente se preocupando com os piores cenários possíveis. Ele estava doente? Será que foi demitido? Ele empurrou o envelope para mim sem dizer mais nada. Pesquei os olhos, pegando-o lentamente. Parecia pesado em minha mão, tanto o papel em si quanto o pavor que se insinuava dentro de mim. Meu nome estava nele. Meu nome completo, escrito com a letra dele. Olhei para ele, perplexo. "O que é isso?" A mandíbula de Jason estava apertada. "Apenas abra", ele murmurou. Com os dedos trêmulos, abri o envelope lacrado. A primeira coisa que vi foi um papel timbrado legal. A segunda coisa que vi foi uma petição de divórcio. Parecia que o chão estava se abrindo sob mim. Minha visão ficou embaçada. O que é isso?" Sussurrei, embora pudesse ver claramente o que era. Eu simplesmente não conseguia processar. Divórcio. Ele estava pedindo o divórcio. Devo ter parecido tão chocada quanto me senti, porque Jason finalmente demonstrou um lampejo de emoção, impaciência. "É exatamente o que parece", disse ele com frieza. "Eu já assinei. Você só precisa assinar também. Podemos fazer isso sem contestação e rapidamente." Olhei para a papelada em minhas mãos como se ela estivesse escrita em um idioma estranho. Sem contestação? Rapido. Ele estava agindo como se isso fosse uma transação comercial, não o fim de um casamento de 10 anos. Meu coração batia forte em meus ouvidos. Isso não podia estar acontecendo. Olhei para ele, com lágrimas nos olhos. "Mas, por quê? Jason, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso?" Minha voz embargou na última palavra. Ele revirou os olhos, na verdade, revirou-os, como se eu o estivesse irritando. "Eu realmente preciso soletrar isso, Raquel."
Ele esbravejou. Senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto. Sim, por favor, porque estou completamente surpresa, disse eu, com a voz trêmula, mas agora com uma ponta de raiva. Como ele podia agir como se eu já devesse saber? Jason passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Tudo bem. Você quer saber por quê? Por que eu terminei? Ele abriu os braços, elevando a voz em uma explosão repentina. Estou farto disso. Ele gesticulou ao redor, presumivelmente querendo dizer nossa casa, nossa vida familiar. De você. Eu recuei fisicamente diante disso. Terminou, comigo? As palavras pareciam ácido em minha língua. A pequena Emily se remexeu em seu berço no corredor, talvez acordada pela gritaria, e começou a chorar baixinho. Instintivamente, dei um passo em direção ao quarto para pegá-la, mas Jason bloqueou meu caminho, assustando-me. Viu? Disse ele, enquanto os gritos do bebê ficavam mais altos. É exatamente disso que estou falando. Nossa vida é um circo constante de crianças, bagunça e barulho. Não aguento mais, Raquel. Não estou feliz. Sua voz estava crua agora, com anos de ressentimento reprimido sendo derramados. Minha mente estava girando. Não está feliz. Circo de crianças. Eu estava criando nossos filhos praticamente sozinha enquanto ele trabalhava, tentando manter a casa inteira e todos alimentados. E ele estava reclamando de barulho. Gaguejei, tentando me atualizar. Nós temos uma família, Jason. A vida familiar é assim. Por que está agindo como se isso fosse novidade? As crianças. Ele me interrompeu novamente, com a voz carregada de desprezo. As crianças. Sim, as crianças. Você queria 3 filhos, Raquel. Eu aceitei porque achei que seria bom. Mas não é bom. Estou cansada disso. Sinto-me como se estivesse me afogando. E você? Seus olhos percorreram meu corpo para cima e para baixo com repulsa aberta. Olhe para você, ele zombou. Inconscientemente, cruzei os braços sobre o peito, subitamente consciente do meu cabelo desgrenhado, da camiseta velha com uma mancha de cuspe de bebê que eu estava usando, do meu corpo pós-parto que eu ainda estava trabalhando. A vergonha tomou conta de mim. Jason balançou a cabeça, rindo, mas não de uma forma engraçada. Eu me casei com uma mulher bonita e ambiciosa. E com o que acabei me casando? Uma mãe desastrada, exausta e infeliz que não tem um emprego de verdade há anos. Senti-me como se tivesse levado um tapa. Abri a boca para protestar, mas minha garganta havia se fechado. Lágrimas quentes estavam escorrendo pelo meu rosto agora. Eu mereço mais, continuou ele, sem piedade. Estou me esforçando no trabalho todos os dias. E para quê? Para chegar em casa e ver o caos e uma esposa que não cuida de si mesma nem de mim. Você se deixou levar, Raquel. Você está sempre cansada, engordou, não quer mais sair. É como se você nem se importasse. Você simplesmente desistiu da mulher que costumava ser. E, sinceramente, não consigo nem reconhecê-la agora. Eu estava soluçando, e cada uma de suas palavras me atingia como balas. Parte de mim queria gritar que é claro que eu estava cansada, é claro que eu tinha engordado, eu tinha dado à luz 3 filhos e estava cuidando da casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, praticamente sozinha. O que ele esperava? Mas as palavras não saíam, sufocadas pela mágoa e descrença. Ele olhou para o meu rosto cheio de lágrimas e suspirou, quase parecendo entediado. Foi então que ele deu o golpe final. Olha, eu não queria fazer isso de uma forma cruel, mas talvez seja melhor eu dizer isso claramente. Você é uma bagunça gorda e patética, Raquel. Você está me arrastando para baixo. E eu mereço viver minha vida com alguém que realmente cuide de si mesmo. Alguém que não me deixe infeliz. Por um segundo, tudo ficou em silêncio em minha cabeça. Eu podia ver seus lábios se movendo, vomitando aquelas palavras horríveis. Mas tudo o que eu ouvia era um leve zumbido. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu nunca havia sentido tanta dor, tanta humilhação. Meus joelhos quase se dobraram. Ao fundo, Emily estava chorando agora, sentindo a angústia no ar. O som cortou minha névoa. Eu precisava chegar até ela, confortá-la. Passei pelo Jason, ou melhor,
Ele se afastou enquanto balançava a cabeça em sinal de repulsa, e tropecei no berçário, praticamente caindo sobre meus pés. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia levantar a criança que gritava para fora do berço. Eu a abracei, com o rosto vermelho e enrugado, enquanto ela soluçava, e tentei acalmá-la com sons de xingamento, mesmo quando minhas próprias lágrimas espirraram no cobertor do bebê. Jason ficou parado na porta, observando a cena patética em que eu segurava nosso filho e chorava. Olhei para ele com lágrimas nos olhos. Meu corpo inteiro tremia. Não faça isso, implorei baixinho. Nós podemos consertar isso. Eu posso consertar isso. Vou me sair melhor. Por favor, Jason, por favor, não nos deixe. Eu estava implorando, não me restava nenhum orgulho naquele momento. Minha família estava à beira da ruptura e eu estava pronto para prometer qualquer coisa para mantê-la unida. Ele apenas riu, uma risada curta e cruel. É tarde demais. Estou acabado, Raj. Já desperdicei anos demais. Ele se virou e saiu pelo corredor. O pânico tomou conta de mim. Ele estava realmente indo embora. Ele ia sair por aquela porta e não voltaria mais. Eu o segui, ainda carregando Emily, que se agarrava ao meu pescoço. Minha visão estava embaçada, mas o vi pegando uma sacola de lona perto da porta da frente, uma sacola que eu não havia notado antes. Parecia já estar pronta. Há quanto tempo ele estava planejando isso? Ele deve ter providenciado para que as crianças estivessem na escola, e o bebê estivesse cochilando para evitar uma cena. O cálculo frio disso me fez sentir mal. Jason, por favor. Eu gritei uma última vez quando ele abriu a porta. Ouvi o desespero em minha própria voz. Não vá embora. Precisamos de você. Eu preciso de você. Podemos ir ao aconselhamento ou algo assim, mas, por favor, não faça isso com as crianças. Eu estava praticamente balbuciando. Lily e Jake chegariam da escola em 1 hora. O que eu deveria dizer a eles? Ele fez uma pausa na porta e olhou para mim, com uma expressão dura como pedra. Você vai resolver isso. Assine os papéis. Entrarei em contato para tratar dos preparativos. E com isso, ele saiu, fechando a porta atrás de si com um baque final. Fiquei ali no silêncio que se seguiu, tremendo como uma folha, com a bebê Emily gritando em meus braços. Meu coração parecia ter sido arrancado do peito. Afundei no chão ali mesmo, no corredor, incapaz de me manter em pé por mais tempo. Não sei por quanto tempo fiquei sentada na madeira, soluçando e segurando minha filha, que estava chorando tanto quanto eu. Pode ter sido 5 minutos ou 1 hora. O tempo parecia ter parado. Tudo o que eu conseguia pensar era: isso não está acontecendo. Isso não pode ser real. Mas era real. Os papéis do divórcio assinados caíram do envelope no chão ao meu lado, com o texto em preto e branco confirmando o meu pior pesadelo. Em algum momento, o choro de Emily se acalmou e ela cochilou em meu peito, exausta. Eu também estava exausto, esgotado de uma forma que nunca havia sentido antes. Mas minha mente não me deixava descansar. Ela ficava repetindo as palavras dele em um loop vicioso: gordo, patético, me arrastando para baixo, mereço alguém melhor. Repetidamente, esses insultos me atingiram, deixando cortes profundos e invisíveis. Não me lembro de ter me levantado do chão, mas quando dei por mim, estava deitando Emily de volta em seu berço, meu corpo se movendo no piloto automático. Cambaleei até o banheiro, olhei-me no espelho e quase não reconheci a mulher que me olhava de volta. Rosto manchado de vermelho, olhos inchados, cabelos emaranhados, ombros caídos em derrota. Essa era eu? Era essa a mulher que eu havia me tornado. Agarrei-me à pia, sentindo que poderia estar doente. Ele estava certo, sussurrou uma voz desagradável em minha cabeça. Olhe para você. Quem iria querer isso? Meu estômago pesou e eu mal consegui chegar ao banheiro antes de vomitar nada além de bile. Vomitei até ficar vazio e dolorido, depois desabei contra a parede fria de azulejos. Eu nunca havia me sentido tão baixo, tão totalmente sem valor e quebrado. Uma batida repentina na porta me sobressaltou. Era minha vizinha, que tinha ouvido a comoção. Acabei caindo em seus braços na varanda, soluçando incontrolavelmente enquanto ela sussurrava palavras de conforto.
Sua bondade impediu que eu desmoronasse completamente. Depois de alguns minutos, eu lhe agradeci e ela foi embora. Mas o pior dia da minha vida ainda não havia terminado. Meus filhos chegariam em casa a qualquer momento e eu tinha que pensar no que dizer a eles. De alguma forma, eu me recompus quando o ônibus escolar parou na esquina. Limpei meus olhos inchados e respirei fundo, tremendo. Por enquanto, eu tinha que deixar minha dor de lado e estar presente para meus filhos. Eles precisavam de mim e eu tinha que, pelo menos, fingir que estava bem para eles. Prometi a mim mesmo uma coisa quando ouvi a porta da frente se abrir e as vozes de Lily e Jake ecoarem pelo corredor. Eu não deixaria que suas palavras horríveis fossem o fim da minha história. Talvez eu estivesse uma bagunça agora, mas patético. Rastalo Parbikesel? Não. Não para sempre. Eu não poderia ser assim. Eu tinha 3 pequenas vidas dependendo de mim. Forcei um sorriso quando meus filhos entraram correndo e me preparei para a conversa mais difícil da minha vida. As horas e os dias após a partida de Jason foram um borrão de dor, pânico e pura força de vontade. Naquela primeira tarde terrível, tive que dar a notícia aos meus filhos de que o pai deles não voltaria para casa. Foi a conversa mais difícil que já tive. Quando Lily e Jake entraram pela porta, animados para contar ao papai sobre o dia deles, pensei que meu coração fosse se despedaçar novamente. Eu os sentei no sofá, com Emily aos meus pés, e de alguma forma forcei as palavras a saírem. Papai. Papai teve que sair por um tempo, comecei, com a voz trêmula. Imediatamente o rosto de Lily se abateu, e Jake inclinou a cabeça, sem entender. Tentei explicar da maneira mais gentil possível que papai e mamãe não iam mais morar juntos, que não era culpa deles e que nós dois ainda os amávamos muito, embora eu duvidasse que Jason merecesse ser incluído nessa declaração depois do que fez. Lily, de apenas 8 anos, começou a chorar e se jogou em meus braços, soluçando "Eu quero o papai." Várias vezes. Jake, que tinha 5 anos, parecia irritado e perplexo. Ele insistia. Por quê? O que fizemos? Eu fiz algo errado. Isso me quebrou. Abracei-o com força e assegurei-lhe que ele não tinha feito nada de errado, que nada disso era por causa deles. Emily, pequena demais para entender as palavras, começou a chorar porque seus irmãos estavam chorando. Era um caos de partir o coração, e eu mesmo mal estava conseguindo me controlar. De alguma forma, consegui sobreviver aquela noite, alimentando-os, embora nenhum de nós tenha comido muito, dando-lhes banho e colocando-os em minha cama comigo, porque eles estavam apavorados com a possibilidade de eu desaparecer também. Depois que eles finalmente dormiram exaustos, enrolados em mim, fiquei deitado no escuro, com os olhos arregalados e a mente acelerada. E agora? Nosso único ganha-pão havia desaparecido. Além de uma escassa conta-poupança, que eu ainda nem tinha verificado, não tínhamos renda. Eu não trabalhava em um emprego remunerado há anos. Eu era uma mãe que ficava em casa desde que Lily nasceu. Meu trabalho era cuidar de todos e, agora, com 3 bocas para alimentar e uma hipoteca, eu não tinha ideia de como nos manteríamos à tona. Em algum momento daquela noite de insônia, saí da cama, com cuidado para não acordar as crianças, e fui até a pequena escrivaninha na sala de estar, onde ficava nosso computador. Entrei em nossa conta bancária online, com as mãos tremendo no teclado. A página carregou e meu coração se afundou ainda mais, se é que isso era possível. O saldo era muito menor do que eu esperava. E uma grande parte do dinheiro havia sido sacada no dia anterior. Levei apenas um segundo para perceber. Jason deve ter retirado o que pôde quando saiu. Cobri minha boca para abafar uma risada amarga. É claro que ele fez isso. É claro que, além de tudo, ele me deixaria com o mínimo de dinheiro possível. Por que não garantir que estivéssemos completamente ferrados? Lágrimas de frustração arderam em meus olhos, mas eu as afastei. Eu não podia me desestruturar. Eu tinha 3 pessoas pequenas dependendo de mim para me manter firme, pelo menos o suficiente para sobreviver. Abri uma nova aba do navegador e comecei a pesquisar freneticamente no Google. O que fazer quando seu marido a deixa? Como conseguir dinheiro de emergência para mãe solteira? Advogados para custódia? Solicitação de assistência do governo.
Meu histórico de pesquisa basicamente se transformou em uma linha de vida de desespero. Foi impressionante. Havia instituições de caridade, sociedades de assistência jurídica, cupons de alimentação, assistência social. Meu orgulho se recusou a aceitar algumas dessas coisas, mas quem pede não pode escolher. Eu estava literalmente prestes a me tornar um mendigo se não engolisse esse orgulho. No dia seguinte, com pura adrenalina e talvez uma hora de sono, comecei a fazer ligações. Liguei para um advogado de direito de família que uma mãe amiga havia mencionado certa vez. Liguei para o escritório de serviços sociais do condado para saber se tínhamos direito a algum auxílio. Até liguei para o telefone do Jason, sem esperar que ele atendesse, e ele não atendeu. Foi direto para o correio de voz. Deixei uma mensagem, uma mistura de raiva chorosa e praticidade, dizendo que ele precisava pelo menos ajudar financeiramente com as crianças, e que eu entraria com um pedido de pensão alimentícia se ele não se pronunciasse. Em seguida, liguei para minha mãe. Essa ligação foi quase tão difícil quanto contar para as crianças. Meus pais moram a alguns estados de distância e não somos muito próximos. Ironicamente, eles não ficaram entusiasmados quando me casei com Jason. Mesmo assim, mamãe merecia saber. Assim que ouvi sua voz dizer oi, querida. Daquela forma alegre, comecei a chorar novamente. Tive que repetir Jason nos deixou 3 vezes antes que ela entendesse meus gritos. Ela ficou atonita e depois furiosa por mim. Ela e papai se ofereceram para ajudar o máximo que pudessem, é claro, mas eles são aposentados e têm renda fixa. Eles me enviaram uma pequena quantia em dinheiro para nos ajudar por 1 ou 2 meses e prometeram vir me visitar em breve. Já era alguma coisa, e fiquei grato, mas sabia que, no final das contas, eu estava sozinho no longo prazo. No final daquela tarde, enquanto eu fazia malabarismos com uma ligação para a recepcionista de um advogado e preparava macarrão com queijo para as crianças, minhas mãos literalmente tremiam de estresse. Meu telefone recebeu uma mensagem de texto. Era da minha antiga amiga de faculdade, Megan. Fazia 1 ano que não nos falávamos. Na maioria das vezes apenas curtíamos as postagens uma da outra no Facebook. A mensagem dizia: acabei de saber o que aconteceu pela Jen Leon Rash. Sinto muito. Estou indo para lá hoje à noite. Vou trazer vinho e sorvete. Amo você. Jen L. Devia ser Jennifer Lewis, uma conhecida em comum que era uma notória fofoqueira. Eu me encolhi ao pensar que minha tragédia pessoal se tornaria notícia na vizinhança tão rapidamente. Mas fiquei emocionado com o fato de Megan ter entrado em contato. Fiel à sua palavra, ela apareceu naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, armada com 2 sacolas de supermercado. Uma continha um rosé barato e Ben e Jerry's, a outra continha uma caixa de fraldas e alguns lanches para as crianças. Assim que abri a porta, seu rosto se encolheu de compaixão e ela me abraçou com tanta força que achei que fosse me quebrar. Na verdade, senti um pouco da dormência dentro de mim ceder, dando lugar à dor crua novamente. Chorei em seu ombro, encharquei sua camisa, mas ela simplesmente me deixou. Sentamos no meu sofá e conversamos por horas, com a TV passando algum reality show sem sentido ao fundo. Bem, eu conversei, mas como desabafei e solucei, enquanto Megan, na maioria das vezes, ouvia e me entregava lenços de papel. Contei-lhe tudo, o que ele disse, como eu me sentia inútil, como estava apavorada com o futuro. Ela ficou horrorizada e com raiva de mim. Em um determinado momento, ela estava andando de um lado para o outro na sala de estar, gritando: aquele idiota! Como ele se atreve? Homens como esse sempre acham que a grama é mais verde. Aposto que ele já está morando com alguma bimba. Eu me retraí com isso. Na verdade, tenho a sensação de que a outra pessoa, admiti em voz baixa. Era algo em que eu ainda não tinha me permitido pensar, mas no fundo eu suspeitava disso. Ele estava muito preparado, muito frio. As pessoas não saem simplesmente se não tiverem outro lugar para ir, certo? Megan parecia querer dar um soco em alguma coisa. Se isso for verdade, que se danem os dois. Sabe o que você vai fazer, Rash? Você vai viver sua melhor vida sem ele. Mostre a ele que você não precisa dele nem um pouco.
Ela disse isso com tanta convicção, como se fosse fácil. Eu queria acreditar nela, mas naquele momento me senti como uma casca de pessoa arruinada. Não sei se posso, confessei em voz baixa, mexendo em um fio solto da minha calça de moletom. Estou desempregado há muito tempo. E não sou bom em mais nada, exceto trocar fraldas e fazer sanduíches. Quem vai me contratar? Como vou pagar a creche e a hipoteca? Minha voz ficou embargada com a avalanche de preocupações. Megan se aproximou e colocou a mão em meu joelho. Um passo de cada vez. Você é mais forte do que pensa, querida. Lembra-se de que, na faculdade, você fazia malabarismos com 2 empregos de meio período e uma carga horária completa. Você era a Mulher Maravilha. Você consegue fazer isso. Mordi o lábio, lembrando-me de uma versão mais jovem de mim que, de fato, tinha sido uma pessoa empreendedora. Eu sonhava com uma carreira em marketing. Eu também era muito boa nisso, antes de largar tudo para criar os filhos. Será que eu conseguiria encontrar essa parte de mim novamente? Antes de sair, Megan me fez prometer que eu iria ao escritório do condado para me inscrever em qualquer auxílio que pudesse. Não é vergonha nenhuma. É para isso que ele existe, insistiu ela quando eu parecia hesitante. Ela também disse que seu primo gerenciava um restaurante no centro da cidade e que talvez conseguisse me arranjar um emprego de garçom ou recepcionista em curto prazo. É principalmente à noite e nos fins de semana, com boas gorjetas se você sorrir. Sei que não é o ideal, mas já é alguma coisa. Eu a abracei com gratidão. Algo era exatamente o que eu precisava. Obrigado. Ai, eu realmente agradeço, Meg. Ela se afastou e me olhou nos olhos. Eu tenho você. E ouça, isso é temporário. Você vai se recuperar. Um dia, aquele idiota vai se arrepender do que fez, pode acreditar. Eu queria ter a confiança dela. Enquanto limpava as taças de vinho depois que ela saiu, sussurrei para mim mesmo a frase a qual me agarrei o dia todo. Um dia de cada vez. Isso se tornou meu mantra. As semanas seguintes foram difíceis. Chorei, com certeza, muitas vezes no chuveiro ou tarde da noite, quando as crianças estavam dormindo, para que não vissem. Mas também me ocupei. Ações primeiro, sentimentos depois, quer eu gostasse ou não. Encontrei-me com o advogado para uma consulta gratuita e entrei oficialmente com o pedido de pensão alimentícia e guarda dos filhos. Detestei que tivesse chegado a esse ponto. Nunca imaginei que estaria lutando contra o homem que eu amava no tribunal. Mas ele não me deixou escolha. Ele não respondia às minhas mensagens de voz ou de texto, exceto por um e-mail curto confirmando que sim, ele queria o divórcio e que conversaríamos em breve. A conversa em breve nunca aconteceu. Em vez disso, recebi uma ligação de um mediador para marcar uma reunião. Por fim, tivemos uma reunião mediada pelo tribunal para tratar do divórcio e da pensão alimentícia. Enfrentá-lo em uma mesa foi surreal. Ele, por meio de seu advogado, ofereceu uma quantia insultantemente baixa para as crianças, como se fossemos um fardo do qual ele não via a hora de se livrar. Lutei com unhas e dentes e consegui fazer com que ele cedesse um pouco. Ainda assim, mal dava para cobrir o básico. Ele nem sequer perguntou como as crianças estavam se saindo. Saí daquela reunião tremendo de raiva e determinação. Se ele quisesse lavar as mãos de nós, tudo bem. Eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance para garantir que passássemos sem ele. Eu me empenhei em encontrar trabalho. Com a ajuda de Megan, consegui um emprego como recepcionista de meio período no restaurante de sua prima em poucas semanas. O salário era irrisório, mas as gorjetas ajudavam e eu podia levar para casa as sobras de pãozinho e sopa no final da noite, e comida de graça. Também consegui um emprego diurno em uma boutique local, trabalhando na caixa registradora 3 manhãs por semana, enquanto Lily e Jake estavam na escola. Para Emily, encontrei uma creche administrada pela igreja que era econômica e flexível. Era um cronograma de retalhos, e eu estava constantemente exausta e sem energia, mas ver até mesmo um pouco de renda na minha conta bancária me deu uma pequena sensação de controle novamente. Eu fazia meu orçamento como uma louca. Cada centavo era alocado para necessidades ou para uma pequena poupança para emergências. Os cupons se tornaram meu novo hobby. Bem,
Mais uma necessidade do que um hobby. Eu me sentava à mesa da cozinha recortando cupons e planejando as compras como um general planejando uma batalha. Não era glamouroso nem divertido, mas havia um estranho orgulho em fazer isso funcionar com tão pouco. As crianças passaram por momentos difíceis nos primeiros meses. Lily estava retraída e ansiosa. Começou a ter pesadelos e até a fazer xixi na cama de vez em quando, o que me deixava arrasado. Jake foi na direção oposta, irritado e agindo mal no jardim de infância, brigando com os colegas ou se recusando a fazer suas tarefas de colorir. Fui chamada para falar com sua professora 2 vezes. Acabei matriculando os dois em um programa gratuito de aconselhamento escolar. Acho que isso ajudou um pouco. Era difícil ser forte para eles quando eu me sentia tão fraca. Muitas noites, depois de levar todos para a cama e terminar qualquer trabalho ou tarefa que eu não tivesse feito, eu simplesmente caía no sofá e chorava em silêncio. Sentia falta da presença de outro adulto para compartilhar o fardo. Sentia falta dele, ou pelo menos da ideia dele, o marido que eu achava que tinha. Como ele poderia simplesmente ter ido embora? Como ele não se importava nem um pouco com as pequenas vidas que ajudou a criar? A traição ardia como uma ferida aberta cada vez que eu pensava nela. Alguns meses depois, quando quase fiquei sem dinheiro para pagar a hipoteca, não fui correndo para o Jason. Em vez disso, esforcei-me mais, fiz turnos extras no trabalho, vendi alguns equipamentos antigos de bebê online, o que fosse necessário para manter a casa. Conseguimos sobreviver naquele mês. Isso fez com que uma verdade ficasse clara: eu tinha que encontrar uma maneira de ganhar mais, ou nunca sairíamos dessa situação. Comecei a pensar em soluções de longo prazo. Certa noite, depois que as crianças estavam dormindo, sentei-me à mesa da cozinha com um bloco de notas e escrevi no topo: metas. Abaixo, escrevi um plano: manter a casa por pelo menos um ano. Se eu conseguisse fazer isso, talvez as coisas se estabilizassem. Encontre um emprego ou uma fonte de renda que pague melhor. O salário mínimo e as gorjetas não eram sustentáveis para sempre. Terminar minha graduação? A ideia me assustou, mas também despertou um pequeno lampejo de esperança. Eu estava no primeiro ano da faculdade quando a abandonei. Talvez eu pudesse fazer 1 ou 2 cursos. Cuide de minha saúde. Acrescentei isso quase como uma reflexão tardia, tocando minha barriga macia e lembrando as palavras cruéis de Jason. Parte de mim queria mostrar a ele, tornar-se alguém totalmente novo que ele não reconheceria, em forma, feliz, bem-sucedido. Fiquei olhando para aquela lista por um longo tempo. Essas metas pareciam montanhas imponentes, considerando o quanto eu estava exausto e sobrecarregado. Mas eu tinha que tentar. Pelas crianças, por mim mesma. Não podia deixar que a opinião negativa de Jason sobre mim se tornasse uma realidade permanente. Então, no dia seguinte, dei o primeiro passo. Durante meu curto intervalo de almoço na boutique, usei o telefone da loja. Não tinha dinheiro para comprar um smartphone sofisticado na época, para ligar para a faculdade comunitária local. Marquei uma consulta com um orientador educacional. Eu estava voltando a estudar, mesmo que fosse uma aula noturna de cada vez. Não tinha a menor ideia de onde encontraria energia ou tempo, mas sabia que, se não tentasse, me arrependeria. E se havia uma coisa que eu me recusava a fazer era deixar que o veredicto de Jason sobre mim fosse a palavra final. Do meu ponto de vista, eu não tinha para onde ir a não ser para cima. Voltar a estudar na casa dos 30 anos, conciliando 2 empregos e 3 filhos, foi como escalar o Everest sem um tanque de oxigênio. Foi muito assustador. Mas, uma vez que me propus a isso, estava determinada a ir até o fim. Lembro-me de minha primeira aula noturna. Eu tinha saído correndo do meu turno de hostes, mal deixei as crianças com a senhora Henderson, minha gentil vizinha, insistia em tomar conta delas de graça algumas noites por semana, e fui para o campus em minha minivan surrada. Cheguei com 10 minutos de atraso e me acomodei em um assento no fundo da aula de Introdução aos Negócios 101, suando e pedindo desculpas. Tenho certeza de que tinha um adesivo de um dinossauro sorridente colado em minha manga, cortesia da Emily, e um pouco de molho de maçã no cabelo que eu havia perdido.
Eu me senti completamente deslocado em meio aos jovens de 19 anos da turma. Mas, à medida que a palestra prosseguia, comecei a fazer anotações e algo se encaixou. O material me interessava, marketing, empreendedorismo, todos esses conceitos pelos quais eu era apaixonado antes de a vida me desviar do caminho. Cheguei até a levantar a mão para fazer uma pergunta, o que provocou um olhar de surpresa do professor, provavelmente porque eu parecia ter corrido para lá, o que basicamente aconteceu. Mas, naquele momento, senti uma centelha da velha eu retornando, a garota ambiciosa que não tinha medo de falar. Foi uma sensação boa. Não que tenha sido tranquilo a partir daí. Longe disso. Os 2 anos seguintes foram alguns dos mais difíceis de minha vida. Minha rotina se tornou implacável. Acordar de madrugada para deixar as crianças prontas, deixá-las na escola e na creche, trabalhar no turno da manhã na boutique, pegar os 2 mais novos na pré-escola, consegui colocar a Emily em um programa de meio período quando ela fez 4 anos, chegar em casa a tempo de pegar o ônibus da Lily, ajudar na lição de casa, preparar o jantar, geralmente algo rápido e barato, como espaguete ou caçarola de atum, ir para a aula noturna em alguns dias ou para o restaurante em outros, voltar para casa, colocar as crianças na cama, se ainda não estiverem, e finalmente estudar ou fazer as tarefas até que meus olhos literalmente não consigam ficar abertos. Enxague e repita. Houve dias em que eu quis desistir. Oh, houve dias. Certa noite, quando cheguei em casa depois da aula, descobri que Jake estava com febre de 38 graus Celsius e chorava por mim. Ele estava bem quando saí, mas teve um pico de febre mais tarde e a pobre senhora Henderson ficou frenética. Passamos a noite no pronto-socorro quando a febre não baixava. Lembro-me de estar sentado na cadeira do hospital segurando-o, com seu corpinho ardendo em febre, e comecei a chorar baixinho. Eu estava tão exausta e sobrecarregada. Pensei, não posso mais fazer isso. Alguma coisa tem que ceder. Na manhã seguinte, perdi um teste importante em minha aula de contabilidade porque ainda estávamos no hospital. Eu tinha certeza de que seria reprovado naquela aula. Parecia que era uma coisa atrás da outra. Às vezes, simplesmente mostrar vulnerabilidade e pedir ajuda funciona. Lição aprendida. E you continue. Minhas notas não eram as melhores da turma nem nada, mas eu estava passando, até mesmo em alguns projetos. Cada crédito completado era um passo a mais em direção à meta que eu havia rabiscado naquele bloco de notas. Terminar minha graduação. Um aliado inesperado surgiu em uma de minhas instrutoras, a professora Elis. Ela era uma mulher mais velha que lecionava marketing empresarial. Ela não aceitava bobagens em sala de aula, mas um dia eu estava visivelmente cochilando no fundo da sala, depois de um turno duplo no dia anterior, e ela me pegou. Depois da aula, ela me pediu para ficar lá atrás. Pedi desculpas profusamente e contei a ela a versão mais curta da minha história. Que eu estava trabalhando em 2 empregos, com 3 filhos em casa e fazendo o meu melhor. Algo se suavizou em seu rosto severo. Ela acabou me contando que também já tinha sido mãe solteira, anos atrás, conciliando escola e trabalho. Ela disse que sabia como era difícil e que admirava o que eu estava fazendo. Quase comecei a chorar ali mesmo de gratidão e alívio por alguém ter entendido. A partir de então, ela se tornou uma espécie de mentora. Ela me checava, dava dicas para estudar quando eu estava exausto e até concedia prorrogação de tarefas, se eu precisasse. Mais importante ainda, ela conversou comigo sobre meu futuro. Você tem um talento especial para o marketing. Ela me disse depois que fiz uma apresentação em sala de aula sobre um negócio hipotético. Já pensou em realmente lançar algo próprio? Seu plano de projeto foi excelente. Lembro-me de ter dado de ombros na época, rindo. Talvez quando eu não estiver me afogando em responsabilidades. Abrir uma empresa parecia um sonho distante quando eu mal estava sobrevivendo no dia a dia. Mas o professor Elis plantou uma semente. Comecei a sonhar, em momentos de furto, com possibilidades. Se eu pudesse iniciar magicamente qualquer negócio, qual seria? Eu sempre voltava a uma coisa que realmente gostava: cozinhar. Era algo que eu fazia com as crianças e que nos trazia alegria mesmo em tempos difíceis.
Cupcakes para aniversários, biscoitos para eventos escolares. Eu era boa nisso, e as pessoas adoravam minhas guloseimas. Às vezes, eu fantasiava em ter uma padaria aconchegante, onde mães cansadas como eu pudessem vir tomar um café e ter uma doce escapada por alguns minutos. Parecia bobagem, mas pensar nisso me fazia sorrir. Com o passar dos semestres, também fiz progressos em outra meta: cuidar da minha saúde. Eu não tinha dinheiro para pagar uma academia ou dietas sofisticadas, mas comecei aos poucos. Eu fazia vídeos de exercícios do YouTube na minha sala de estar, às vezes com a participação desajeitada das crianças. Acabávamos todos rindo das tentativas do Jake de fazer polichinelos. Cortei refrigerantes e junk food tarde da noite. Difícil quando se está acordado à 1 da manhã fazendo lição de casa e com desejo de comer chocolate, mas eu tentei. Aos poucos, o peso do bebê e o peso do estresse começaram a desaparecer. O mais importante é que me senti mais forte e tive mais resistência para acompanhar minha vida agitada. Certa manhã, cerca de 1 ano e meio após o divórcio, eu me vesti para a aula e me vi no espelho. Coloquei uma calça jeans que não usava desde antes do nascimento de Emily, e ela realmente servia. Estava até um pouco folgada. Eu quase não reconheci a mulher que estava ali, mais magra, sim, mas também havia uma luz em seus olhos que estava faltando. Uma centelha de orgulho. Percebi que eu estava realmente fazendo isso. Eu estava me reconstruindo do zero. As palavras de Jason permaneceram em minha cabeça por muito tempo, mas estavam começando a desaparecer, substituídas por uma nova voz que dizia: você não é patético. Na verdade, você é muito durona. Em meu segundo ano de curso, enfrentei um grande desafio que testou o quanto eu havia progredido. Tive a oportunidade de me candidatar a um estágio de marketing em uma empresa local por meio da faculdade. Ficaria ótimo em meu currículo e talvez até me levasse a um emprego bem remunerado após a formatura. Mas eram 15 horas por semana não remuneradas, e eu teria que cortar gastos no restaurante ou na boutique para ter tempo. Financeiramente, essa era uma perspectiva assustadora. Como eu poderia me dar ao luxo de trabalhar menos, mesmo que por um semestre? Fiquei angustiado com a decisão. Parecia uma bifurcação na estrada. Sobrevivência a curto prazo versus construção de carreira a longo prazo. No final, dei um salto de fé. Eu me inscrevi, consegui o estágio, eba, e reorganizei tudo para me adequar a ele. Reduzi meus turnos no restaurante e economizei ainda mais. Isso significou mais jantares à base de ramen e dizer não às crianças sobre qualquer coisa que não fosse essencial, o que foi doloroso, mas eu encarei isso como um investimento em nosso futuro. O estágio foi revelador. Tive a oportunidade de trabalhar com clientes reais, participar de reuniões estratégicas e ver como as campanhas de marketing eram desenvolvidas. Absorvi tudo como uma esponja. E, para minha surpresa, não fui tratado como apenas um estagiário. A equipe valorizava minha contribuição, minha experiência de vida me dava uma perspectiva que os estagiários mais jovens não tinham. Por exemplo, ao fazer um brainstorming de uma campanha publicitária voltada para mães, dei sugestões que me tocaram porque, bem, eu era o público-alvo. O gerente de projeto adorou e realmente usou algumas das minhas ideias. Pequenas vitórias como essa aumentaram muito minha confiança. Quando terminei meu curso e obtive o tão esperado diploma, um diploma de associado em negócios, com foco em marketing, além de um certificado profissional em empreendedorismo, eu me sentia imparável. Não que a vida tenha se tornado fácil por mágica, não, eu ainda estava trabalhando, pagando contas e criando os filhos sozinha, mas agora eu tinha impulso. Eu tinha conhecimento e alguns contatos. E uma ideia que não saía da minha cabeça: o sonho da padaria-cafeteria. Na minha cerimônia de formatura, enquanto eu atravessava o palco com meu boné e minha beca, meus filhos gritando força, mãe! Da plateia, com meus pais que tinham vindo de avião e estavam chorando mais alto do que qualquer um, lembrei-me de que há 2 anos eu estava no fundo do poço. Isso parecia o topo de uma montanha, mas eu sabia que era apenas um cume de muitos. Ainda assim, me permiti um momento de orgulho. Eu consegui. Em silêncio, dediquei esse diploma a todas as vezes que chorei no chuveiro e me levantei novamente.
Após a formatura, comecei a procurar emprego na área de marketing, mas meu coração não estava totalmente voltado para isso. A ideia de ficar presa a uma rotina de 9 a 5 horas e ainda fazer malabarismos com os horários das crianças parecia assustadora. Aquela sementinha que o professor Elis plantou sobre abrir meu próprio negócio continuava me incomodando. Decidi testar as águas. Comecei pequeno, diretamente da cozinha de minha casa. Nos fins de semana ou nas raras noites livres, eu fazia fornadas de biscoitos, cupcakes, brownies, o que eu conseguisse fazer, e os vendia no mercado de produtores locais e nas vendas de bolos da escola. Eu até aceitava encomendas personalizadas de pessoas da cidade para bolos de aniversário e eventos. A propaganda boca a boca se espalhou rapidamente, graças às mães da Associação de Pais e Mestres que se lembravam das minhas guloseimas de venda de bolos. Isso rendeu um pouco mais de dinheiro, mas o mais importante é que o feedback foi ótimo. As pessoas adoraram meus produtos. Um cliente do mercado de produtores rurais me disse: "Você tem magia em suas mãos, querida. Você tem uma loja em algum lugar?" Eu ri e disse que ainda não, mas seu comentário acendeu outra faísca. "Por que não uma loja?" "Bem, dinheiro, é por isso que não." "E risco?" Eu tinha uma pequena reserva de economias, principalmente de economias e de um pequeno reembolso de subsídio que eu havia economizado, mas nem de longe o suficiente para abrir uma loja. Além disso, eu ainda tinha que trabalhar em meus outros empregos para pagar as contas, portanto, o tempo era um problema. Ainda assim, planejei e economizei, lentamente. Escrevi um plano de negócios à noite, usando tudo o que aprendi na escola. Pesquisei locais, custos e fornecedores. Imaginei que poderia levar alguns anos até que isso acontecesse, e não me importei com isso. Pelo menos agora eu tinha um objetivo, algo empolgante no horizonte. Acontece que o horizonte estava mais próximo do que eu pensava. Em uma tarde, a professora Elis me ligou do nada. Ela me contou sobre um concurso de pequenas empresas para mulheres empreendedoras em nosso estado. Um concurso de apresentação de propostas com subsídios para as vencedoras. Ela me incentivou a participar. O prazo final era em 2 semanas. No início, hesitei. Será que eu estava pronta para apresentar uma ideia? Ainda me sentia uma novata. Mas ela estava confiante em mim. "Pratique o que você prega, Raquel." "Dê o salto", disse ela. Então fui em frente. Passei todo o tempo livre polindo uma proposta para a Sweet Sisters Bakery e Café. Dei esse nome em homenagem às minhas 2 meninas, embora Jake tenha feito beicinho até eu prometer que daria o nome dele a um biscoito. Pratiquei essa apresentação na frente do espelho, na frente dos meus filhos, que foram brutalmente honestos. Lily me disse que eu falava rápido demais quando ficava nervosa. Finalmente, chegou o dia da apresentação diante de um painel de jurados. Eu estava tremendo em meus saltos sensatos, mas me lembrei de tudo o que havia superado para chegar até aqui e isso fortaleceu minha coluna. Entrei naquela sala e contei a minha história, resumidamente, e, em seguida, apresentei minha visão de uma padaria que não apenas venderia doces, mas seria um centro comunitário. Até levei amostras dos meus melhores cupcakes, o que provavelmente não fez mal. Uma semana depois, recebi a ligação, ganhei um dos prêmios do segundo lugar, um subsídio de $10.000. Eu literalmente gritei e fiz uma dança feliz na minha cozinha enquanto as crianças riam de mim. $10.000 não eram suficientes para abrir totalmente a cafeteria dos meus sonhos, mas foi um grande impulso. Combinado com minhas economias e um microcrédito que consegui por meio de um programa comunitário de pequenas empresas, ter um plano de negócio sólido e o prestígio do subsídio ajudaram a convencê-los a se arriscarem comigo. Finalmente tive o suficiente para realmente fazer isso. Quando assinei o contrato de aluguel de uma pequena loja na Main Street, mal pude acreditar. No dia em que coloquei a placa Coming Soon, Sweet Sisters Bakery e Café, eu realmente chorei de alegria. Estava acontecendo. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividades: obter licenças, limpar e pintar a pequena loja, comprar equipamentos de segunda mão, testar receitas e fazer malabarismos com meus empregos e filhos durante todo o processo. Acabei deixando o trabalho no restaurante para me concentrar na preparação da padaria,
Mantive o emprego na boutique por mais algum tempo para ter uma renda estável até o dia da inauguração. O dinheiro era muito escasso e, às vezes, eu ficava apavorada com a possibilidade de ter cometido um grande erro. Houve contratempos, como quando o forno industrial usado que comprei decidiu morrer uma semana antes da inauguração. Quase tive um ataque de pânico, pensando se teria que adiar a inauguração. Mas um aliado inesperado entrou em cena. O proprietário de uma loja local de suprimentos para padarias, com quem eu havia feito amizade em minhas muitas visitas, me emprestou um forno comercial gratuitamente por um mês e me ofereceu um forno reformado com desconto. A bondade de estranhos que acreditaram em mim continuou a me surpreender. Finalmente, chegou o dia da inauguração. Eu estava muito nervoso, esperando talvez um pequeno número de clientes curiosos. Em vez disso, recebi uma enxurrada. Sem que eu soubesse, Megan havia reunido um grupo de amigos, a senhora Henderson havia espalhado a notícia pela vizinhança e o jornal local publicou uma pequena nota de interesse humano sobre mãe solteira abre padaria comunitária. As pessoas apareceram por curiosidade e saíram com caixas cheias de guloseimas. Vendemos tudo ao meio-dia. Quando vi as vitrines vazias, pensei, conseguimos. Corri para os fundos e chorei de felicidade em um pano de prato. Depois me recompus e saí para agradecer pessoalmente a cada cliente. Meus filhos também estavam lá, vestindo camisetas Sweet Sisters e ajudando a distribuir amostras. Foi caótico, mas o tipo mais incrível de caos, o tipo que eu criei e escolhi, não o tipo que foi imposto a mim. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, sentei-me sozinho na cozinha da padaria, com o cheiro de açúcar e glacê ainda no ar, e contei os ganhos do dia. Na verdade, tivemos um lucro no primeiro dia. Um lucro pequeno, mas ainda assim. Em meu coração, sussurrei. Gostaria que você pudesse me ver agora, Jason. Não foi por saudade, não, foi mais como uma provocação vitoriosa. Senti uma onda de triunfo. A bagunça que ele deixou para trás havia se tornado algo belo, algo meu. Mal sabia eu que minha jornada estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando, e as apostas estavam prestes a ficar mais altas. Nos anos seguintes, a Sweet Sisters Bakery se transformou em um império local. Abri uma segunda unidade um ano depois, e uma terceira logo em seguida. Os negócios estavam crescendo. Havia novos desafios com o crescimento, gerenciar a equipe, equilibrar as finanças, mas, comparado com o que eu havia passado, eu conseguia lidar com eles. No quinto ano, eu estava até sendo reconhecido como um dos jovens empreendedores que mais cresciam no estado. Minha vida pessoal também prosperou. As crianças estavam prosperando, e eu fazia questão de compartilhar meu sucesso com elas. Nós nos mudamos para uma casa confortável em um bairro agradável. Não é uma mansão nem nada, mas parecia um palácio para nós em comparação com a nossa antiga casa. Também continuei cuidando de mim mesma. As corridas matinais se tornaram minha rotina, e me senti forte e confiante de uma forma que nunca havia sentido antes. Certa tarde, recebi um prêmio empresarial de prestígio em um banquete estadual. De pé naquele palco, com uma placa na mão e aplausos nos ouvidos, pensei no quanto eu havia evoluído em relação à mulher que antes chorava no chão do banheiro. Foi um momento de círculo completo. Eu tinha sido chamada de bagunça patética e agora estava sendo celebrada como um sucesso. Pisquei para trás algumas lágrimas de orgulho ao aceitar o prêmio. Foi uma sensação surreal e profundamente satisfatória. Algumas semanas depois desse ponto alto, estávamos em uma aconchegante noite de cinema de sexta-feira em casa. As crianças e eu estávamos aconchegados no sofá, com pipoca pronta, prestes a assistir ao último filme da Disney. Quando os créditos iniciais começaram a rolar, a campainha tocou. Franzindo a testa, olhei para o relógio. Eram quase 20 horas. Quem poderia ser? Lily se ofereceu para pegar a pipoca, mas tive uma sensação estranha, um leve calafrio de premonição. Eu pego, querida, disse eu, entregando-lhe a tigela de pipoca. Nada poderia ter me preparado totalmente para a visão que me recebeu quando abri a porta. Lá estava Jason. Ou melhor, uma versão magra e cansada do homem que eu conhecia. Seus olhos estavam injetados de sangue,
as bochechas afundadas e as roupas um tanto amarrotadas. Por uma fração de segundo, eu nem o reconheci. Mas então ele falou: Raquel. Meu coração praticamente parou. Isso era algum tipo de piada de mau gosto. 5 anos se passaram desde que Jason abandonou a mim e a nossos filhos, e agora ele aparece do nada. O que você quer? Finalmente consegui. Minha voz estava mais fria do que gelo. Agarrei a borda da porta com força, lutando contra a vontade de batê-la ali mesmo. Partimem queria rir. Partimem queria gritar. Esse momento parecia surreal. Jason, meu ex-marido, o senhor. Você é um gordo patético. Estava na porta da minha casa parecendo um cachorrinho chutado. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu no início. Seus lábios tremeram. Será que ele estava prestes a chorar? Eu quase não conseguia acreditar em meus olhos. Esse era o mesmo homem que não se compadeceu quando eu chorei quando ele saiu. Agora ele parecia pronto para chorar. Finalmente, ele disse: Eu preciso falar com você, por favor. Sua voz ficou trêmula na última palavra. Levantei uma sobrancelha, ainda em choque. Sério? Agora ele queria conversar? Por um momento, fiquei sem palavras. As emoções se misturaram dentro de mim: choque, raiva, um sentimento distorcido de satisfação. Não deixei nada disso transparecer. Em vez disso, respirei lentamente, como aprendi a fazer quando estava sob pressão. Jason, você tem muita coragem de vir aqui, eu disse, com a voz firme. Ele estremeceu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Isso é bom. Eu o queria desconfortável. Queria que ele se contorcesse. Porque atrás de mim, na sala de estar, estavam nossos 3 filhos, filhos que ele abandonou há 5 anos sem nem mesmo olhar para trás. E aqui estava ele na minha porta, agindo de forma lamentável. Por que você está aqui? Perguntei, cada palavra cortada e gelada. Por dentro, meu estômago estava revirando. Esse era o homem que me quebrou uma vez. O homem cujas palavras, gordo e patético, ecoavam em minha cabeça nos meus dias mais sombrios. E agora era ele quem estava tremendo. Jason engoliu com dificuldade. Eu perdi meu emprego, gaguejou ele, com a voz um pouco acima de um sussurro. As coisas não estão indo muito bem. Ouvi falar de sua empresa. Eu estava esperando. Ah, lá estava ele. Ele se afastou, mas eu sabia exatamente o que ele esperava. Dinheiro. Ajuda. Uma tábua de salvação. Um lampejo de raiva quente me atravessou tão repentinamente que quase bati a porta por instinto. Esse homem me deixou de lado quando eu estava em meu ponto mais baixo, e agora que estou em meu ponto mais alto, ele quer entrar. Devo ter ficado em silêncio por um instante a mais, porque ele se apressou, dando um passo à frente. Por favor, Rachel, you. Sei que não mereço, mas estou lhe implorando. Apenas me ouça. Sua voz embargou, e vi lágrimas verdadeiras rolarem por seu rosto. Senti uma estranha calma tomar conta de mim. Há 5 anos, essa cena teria sido inimaginável. 5 anos atrás, era eu quem estava chorando, implorando para que ele não fosse embora. Como as coisas mudaram. Endireitei minhas costas, ficando de pé. É engraçado, eu disse calmamente, sem tirar os olhos dos dele. Há 5 anos, eu lhe implorei para não fazer isso conosco. Você se lembra do que me disse? O rosto de Jason ficou pálido. Ele olhou para baixo, com a vergonha tomando conta de suas feições. É claro que ele se lembrava. Como um de nós poderia se esquecer? Não esperei que ele respondesse. Respondi por ele, minha voz se elevando a cada palavra enquanto eu finalmente liberava um pouco da emoção reprimida. Você me disse: você é um gordo patético. Você está me arrastando para baixo. Eu mereço alguém que cuide de si mesmo. Foi isso que você disse. Eu praticamente cuspi as palavras para ele, minha mão tremendo na maçaneta da porta. Ele fechou os olhos como se a lembrança em si fosse dolorosa. Que bom. Deixei-a doer. A essa altura, percebi que minha respiração estava pesada. Forcei-me a relaxar o aperto de mão e a inspirar lentamente. Eu não era mais aquela mulher quebrada e não daria a ele a satisfação de me ver perder o controle. Jason abriu os olhos úmidos. Eu estava errado,
Ele disse. Eu estava tão errado. Raquel. Eu sinto muito. Eu me arrependo disso todos os dias. Sua voz ficou trêmula e ele realmente estendeu a mão como se fosse me tocar, mas eu recuei instintivamente. Ele congelou, com a mão pairando desajeitadamente no ar entre nós. Soltei uma risada curta e áspera. Ele estava falando sério. Meu coração martelava, mas não era de tristeza ou saudade. Era adrenalina, descrença, raiva. Você não tem ideia de como foi para mim depois que você foi embora. Eu disse, com um tom afiado como uma faca. Não faz ideia do que você fez eu e as crianças passarmos. Minha voz tremeu com uma raiva mal controlada. A lembrança daquela agonia ainda podia me cortar profundamente. Ele abriu a boca novamente, talvez para pedir mais alguma coisa, mas eu levantei a mão. Eu ainda não havia terminado. Você sabe o que eu tive que fazer porque você foi embora. Continuei, com as palavras saindo rapidamente. Tive que juntar os pedaços da vida que você destruiu. Trabalhei em 2 empregos, dia e noite, para alimentar nossos filhos. Voltei a estudar, Jason. Dá para acreditar. Eu, que não tinha terminado a faculdade porque estava ocupada criando seus filhos enquanto você construía sua carreira. Eu estudava muito todas as noites depois de colocar 3 filhos na cama. E, de alguma forma, criei uma empresa do zero. A cada passo do caminho, eu ouvia sua voz na minha cabeça me dizendo que eu não valia nada, muito gorda, muito estúpida, muito patética. No final, eu já estava gritando, com o rosto quente de emoção. Atrás de mim, vi um movimento. A pequena Emily tinha aparecido no corredor com os olhos arregalados, segurando seu ursinho de pelúcia. Droga! Minha explosão havia chamado a atenção das crianças. Eu precisava acabar com isso. Lancei-lhe um olhar rápido e tranquilizador. Está tudo bem, Amy, volte para dentro, querida. Minha voz se suavizou brevemente quando me dirigi a ela. Ela hesitou, olhando de mim para o homem desgrenhado na porta. Ela tinha apenas 3 anos quando ele saiu. Provavelmente nem o reconhecia como seu pai. Jason tinha esticado o pescoço para ver e, quando viu nossa filha, soltou um soluço sufocado. Emily, oh meu Deus, ela está tão grande. Ele chorou baixinho. Uma onda de proteção e fúria me invadiu. Ele não tinha o direito de falar sobre ela. Ele perdeu esse direito. Entrei com força na porta, bloqueando sua visão com meu corpo. Não faça isso, sussurrei. Você não pode voltar aqui e agir como se importasse. Você não se importou quando ela era um bebê gritando pelo pai depois que você desapareceu. Agora ele soluçava abertamente, com os ombros tremendo. Eu sei. Sinto muito, repetia ele, com a voz aguda e em pânico. Eu já havia imaginado esse momento tantas vezes, ele voltando, admitindo que estava errado. Em meus devaneios, às vezes eu o perdoava e ele passava o resto da vida se rebaixando. Outras vezes, eu batia a porta na cara dele imediatamente. Mas a realidade é confusa, e ao encará-la agora, eu me senti poderosa e realizada. Dei uma última olhada no Jason, realmente olhei para ele. Há 5 anos, eu achava que ele era o mais forte, deixando o elo fraco, eu, para trás. Mas aqui estávamos nós. Ele estava desgrenhado, quebrado, literalmente implorando. E eu era forte, bem-sucedida e estava firme em minha posição. A vida realmente completou o círculo. Ergui os ombros e o encarei com um olhar duro. Quando falei em seguida, minha voz estava estranhamente calma, dada a tempestade de sentimentos em meu peito. Você precisa ir embora, Jason. Seus olhos se arregalaram em pânico. Não, por favor, ele disse, tentando enfiar o pé na porta quando comecei a me mexer. Por favor, dê-me uma chance de explicar, de consertar as coisas. Não tenho mais para onde ir. Perdi tudo, Jen me deixou, não tenho nada. Jen? Portanto, havia outra mulher. Provavelmente a que ele achava melhor. Eu quase sorri. Que poético o fato de ela tê-lo deixado também. Não é problema meu. Não estou aqui para salvá-lo, disse eu, com a voz fria como gelo. Não sou sua esposa e, com certeza, não sou seu plano reserva. Achou que eu o estava arrastando para baixo?
Engraçado, porque eu subi mais alto sem você. Eu me permiti um sorriso pequeno e apertado, o tipo de sorriso confiante que eu nunca teria ousado 5 anos atrás. Eu construí um império enquanto você, bem, claramente levou sua vida ao chão. Ele estava chorando muito, com os ombros trêmulos, uma mão ainda patética na porta, como se isso pudesse me impedir de fechá-la. Sinto muito. Ele se engasgou novamente. Palavras que não significavam nada para mim agora. Que pena, respondi, com um tom final. Meu coração estava batendo forte, mas a sensação era muito boa. Não financio desistentes, nem valentões. Você fez sua escolha. Agora viva com ela. Com isso, puxei a porta com força, quebrando seu fraco controle, e a fechei na cara dele. O som ecoou e, por um momento, fiquei ali parado, com a mão ainda na madeira, tremendo da cabeça aos pés. Puxa vida! Será que isso aconteceu? Meu ex-marido realmente apareceu chorando, e eu o mandei embora. Fechei os olhos, soltando um suspiro que não percebi que estava prendendo. Do outro lado da porta veio um gemido abafado e patético. Ele ainda poderia estar parado ali, atônito. Não me importei. Deixei que ele ficasse ali. Deixei que batesse até os nós dos dedos sangrarem. Ele não era mais problema meu. Após alguns segundos de silêncio, ouvi o ruído de seus passos se retirando. Só então girei a fechadura e pressionei minhas costas contra a porta, deslizando para baixo e me sentando no chão. Minhas pernas pareciam gelatina. Na sala de estar, senti 3 pares de olhinhos me observando. Lily e Jake estavam me olhando de canto de olho, com seus rostos cheios de preocupação e choque. Eles tinham ouvido mais do que eu gostaria que tivessem ouvido. Limpei meus olhos. Quando foi que comecei a chorar? Algumas lágrimas devem ter saído, mas, ao contrário de 5 anos atrás, não eram lágrimas de desespero. Talvez de alívio, talvez de conclusão, talvez apenas de estar sobrecarregado pela intensidade de tudo isso. Dei um sorriso pequeno e trêmulo para meus filhos. Mamãe está bem, consegui dizer suavemente. Venham cá. Eles correram para os meus braços e eu os abracei com força. Meu coração se encheu de gratidão, porque, por mais dolorosos que tenham sido aqueles anos sem ele, nós tínhamos sobrevivido. Eu havia reconstruído nossa vida das cinzas. E eu não ia deixar que o homem que tentou incendiá-lo voltasse agora com um regador só porque meu jardim estava florescendo. Quando abracei meus filhos, tive certeza de uma coisa: eu havia vencido. Em todos os aspectos que contavam, eu já havia vencido. Afinal, o sucesso é realmente a melhor vingança.